O Matrimônio Perfeito. Por Samael Aunveor. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Faz esse conteúdo crescer. Nossa imensa gratidão. Capítulo 29, o Eda. Podemos considerar o Eda alemão como a Bíblia germânica. Neste livro arcaico encontra-se contida a sabedoria dos nórdicos. Os relatos do Eda sobre o Gênesis do mundo são como segue. No princípio existiam duas únicas regiões, a do fogo e a luz, onde reinava o ser absoluto e eterno. Alfadir, e a outra região das trevas e o frio chamado Niflheim, dominado por Surtur, ó negro. Entre uma e outra região se estendia o caos. As faíscas que escaparam de Alfadir fecundaram os vapores frios do Niflheim, e nasceu Ymir, pai da raça dos gigantes. Para alimentá-lo, e da mesma forma, foi criada a vaca Audumbla, de cuja mama emanaram 4 rios de leite. Farto, Ymir dormiu e do suor de suas mãos nasceu um casal, varão e fêmea, de gigantes, e de um de seus pés, um monstro de 6 cabeças. No Gênesis da criação encontramos alquimia sexual. O fogo fecunda as frias águas do caos. O princípio masculino Alfadir fecunda o princípio feminino Niflheim dominado por Surtur, as trevas, para que brote a vida. Assim nasce Ymir, o pai dos gigantes, o Deus interno de todo homem, o mestre. Esse alimenta-se com a matéria-prima da grande obra. Dita substância é o leite da vaca Audumbla. A branca vaca sagrada da Índia. No Gênesis de Moisés mencionam-se os 4 rios do Éden, os 4 rios de leite. Estes 4 são o fogo que flameja, a água pura da vida, o ar impetuoso e a perfumada terra elemental dos sábios, os 4 tattvas. Em toda a operação de alquimia entram em atividade os 4 elementos. Não podiam faltar estes na alquimia sexual da criação. Ymir dorme e de seu próprio suor nasce um casal de gigantes varão e fêmea, o divino hermafrodita primitivo, gigantesco e sublime da ilha sagrada. No Gênesis de Moisés, Adão dorme e Deus tira Eva de uma costela dele. Antes deste instante Eva estava dentro de Adão e era Adão mesmo. Este era um hermafrodita. Dos pés deste gigante hermafrodita, a raça polar, nasce o monstro das 6 cabeças, a estrela de Salomão. A alquimia sexual humana do ser humano, que através de muitos séculos termina por separar ou dividir os gigantes transformando-os em seres humanos de sexos separados. A divisão em sexos opostos é o princípio da grande tragédia. Do gigante hermafrodita nasce o monstro das 6 cabeças. O ser humano voltará a ser hermafrodita divino. O homem retornará ao Éden acompanhado de sua divina Eva. Quando o homem e a mulher se unem sexualmente, são nesses instantes um só ser hermafrodita. Realmente, nesses instantes de suprema voluptuosidade sexual, somos deuses. Esse é o momento supremo que sabe aproveitar o iniciado para seus fenômenos mágicos. O nascimento do ser humano em sexos separados foi um acontecimento grandioso da antropogênese, que se realizou através de muitíssimos milhões de anos. O Eda germânico, depois de descrever maravilhosamente a criação do mundo, relata a separação em sexos opostos como segue. Imediatamente os deuses decidiram criar o primeiro casal humano. De uma cinza formaram um homem e chamaram-lhe Ascur. De um amieiro formaram a mulher e a chamaram Embla. Ode lhes deu a alma, Vili lhes deu o entendimento, Vea lhes deu a beleza e os sentidos. E os deuses, satisfeitos por sua obra, se retiraram para descansar e gozar sua mansão do Asgard, situada no centro do universo. O relato do Eda sobre a destruição do mundo é um apocalipse germânico, a própria natureza começa a sair de sua ordem, as estações param de alternar, o terrível inverno, Fimbul, domina e dura 3 anos porque o sol perdeu sua força, e entre os homens já não há fé, a paz entre irmãos, parentes e filhos de uma mesma tribo já não é observada, o sagrado dever dos alemães de respeitar os mortos, de lhes cortar as unhas e de enterrá-los se descuida, e o barco colossal em que, a consumação dos séculos tem que embarcar-se Rimer, o gigante da geada, com seus inumeráveis companheiros, para destruir os deuses, destroçar seu alegre e resplandecente lar, o Valhalla e o universo, este terrível barco acusador composto, somente das unhas não cortadas dos mortos por nenhuma alma piedosa, adianta e cresce apesar da pequenez do material, até que a corrupção atinge o seu limite.
Então, os monstros, a quem os deuses haviam conseguido prender, rompem as cadeias que lhes prendiam, as montanhas se afundam, as selvas se despedaçam, os lobos, que desde o princípio do mundo uivavam para o sol e a lua para devorar estes dois astros e que às vezes já os tinham meio agarrados, os alcançam e os engolem para sempre. O lobo ferniz rompe suas amarras e investe com as mandíbulas abertas para o mundo, tocando com uma mandíbula para o céu e com a outra a terra, e mais abriria se não lhe faltasse espaço. A serpente Midgar inunda toda a terra, porque o homem se transformou em fornicário. Os gigantes da neve vêm em seu barco de unhas desde o levante. Ao meio-dia as potências se aproximam do fogo destruidor, Loki, o Surtur e os filhos de Muspel. Para livrar a última batalha decisiva dos Ases, as divindades do Valhalla preparam-se para receber o inimigo. Seu vigia Yendal, postado na entrada da ponte que conduz a seu lar, toca o clarim, e os deuses, em união com as almas dos heróis mortos em combate, saem para receber os gigantes. A luta começa e acaba com a destruição de ambos os exércitos, e com os deuses e os gigantes mortos. Comunica-se a incandescência do fogo ao mundo, que tudo é consumido no imenso holocausto purificador. Uma análise de fundo sobre o Gênesis e o Apocalipse do Eda nos demonstra que o ponto-chave tanto de um como de outro é a questão sexual. Sexualmente o mundo é criado. Sexualmente se divide o hermafrodita primitivo. É um deus quando não derrama o sêmen. Transforma-se em um demônio quando derrama o sêmen. Sexualmente o mundo é criado e é destruído quando os seres humanos se tornam terrivelmente fornicários, quando a grande rameira chegou ao limite de sua corrupção, quando a serpente Midgar inunda toda a terra. Realmente, quando o ser humano se acostuma a derramar o sêmen nasce a grande rameira, cujo número é 666. A fornicação corrompe o ser humano. Com a fornicação, o ser humano se torna terrivelmente perverso e então o mundo é destruído. Os monstros desconhecidos da natureza, elementos que o homem não conhece e que os deuses tinham presos, são desamarrados com as armas atômicas, as selvas são arrancadas, os lobos do karma uivam horrivelmente, o lobo ferniz rompe suas ataduras e investe com as mandíbulas abertas para o mundo, tocando com suas mandíbulas o céu e a terra. O karma é terrível e haverá uma colisão de mundos. Nos tempos arcaicos já houve uma colisão semelhante, e a Terra, que estava mais perto do Sol, foi atirada à distância que agora tem. Agora, este cataclismo se repetirá pela lei do karma. Então, como disse o Eda germânico, tudo será consumido em imenso holocausto purificador. Não pode existir nenhuma Gênesis sem alquimia sexual. Não pode existir nenhum Apocalipse sem degeneração sexual. Toda Gênesis e todo Apocalipse tem por base o falo e o útero. O fogo cria e o fogo destrói. As potências do fogo destruidor já estão realmente em marcha, as guerras atômicas desatarão definitivamente estas potências que consumirão a Terra. Esta raça será destruída dentro de pouco pelo fogo. Chegou a hora de compreender a necessidade de entrar de cheio no caminho do matrimônio perfeito. Somente aqueles que resolvam a trilhar este caminho poderiam se salvar do abismo e da segunda morte. Deus resplandece sobre o casal perfeito. A salvação humana. Em nome da verdade temos que reconhecer que o problema da salvação humana é um verdadeiro quebra-cabeça chinês, muito difícil de resolver. Jesus dá ênfase na tremenda dificuldade de entrar no reino do esoterismo e conseguir a salvação eterna. É urgente fabricar almas se é que realmente queremos nos salvar. Já dissemos que o ser humano somente tem encarnado um embrião da alma. Também dissemos que precisava fortalecer este embrião e logo encarnar a alma cósmica. Agora é bom esclarecer que isto de encarnar a alma significa no fundo ser assimilados, devorados pelo tigre de sabedoria. Precisamos que o tigre de sabedoria nos devore. Este tigre é o íntimo, nosso ser real. Os astecas dizem que a primeira raça que teve no mundo foi devorada pelos tigres. Em Yucatán existia o Templo dos Tigres. Quetzalcóatl, com suas garras de tigre, captura o coração humano. Em todos os templos de mistérios da América não falta o culto ao tigre. A Ordem dos Cavaleiros Tigre foi muito sagrada no México Azteca. É interessante recordar que nos sacrifícios humanos se lhes oferecia o coração das donzelas aos deuses. Tudo isto encerra um sentido esotérico que os ignorantes ilustrados deste século não entendem. É claro que não. Aprovamos os sacrifícios humanos.
Ditos sacrifícios foram bárbaros, milhões de meninos e donzelas sacrificados para os deuses, quadros espantosos de dor, e isso é abominável. Mas unicamente refletimos no fato de oferecer o coração sangrando aos deuses. Esse fato é tremendo. O íntimo precisa tragar o coração do homem, quer dizer, assimilar, absorver, devorar a personalidade humana que fabricou isso que se chama alma. É tremendamente certo que o íntimo é como uma árvore de muitas folhas. Cada folha é uma personalidade humana. O íntimo não tem só uma personalidade, como acreditam os pseudo-esoteristas. O íntimo tem várias personalidades e o que é mais assombroso é que as pode ter encarnadas em lugares diferentes do mundo. Quando uma pessoa humana não fabrica a alma, é lógico que se perde e roda para o abismo. Mas isto não tem importância para o íntimo. É isto como uma folha que se desprende da árvore da vida, uma folha sem importância alguma. Ele continua atendendo suas outras personalidades, lutando para que estas fabriquem alma para devorá-las como o tigre de sabedoria. Assim, pois, a pessoa humana, o animal intelectual chamado homem, vale menos que a cinza de um cigarro. Mas, os tolos se sentem gigantes. Em todas as correntes pseudo-esoteristas abundam por desgraça os mitomanos, indivíduos que se sentem mestres e que sentem prazer quando outros os chamam mestres. Indivíduos que se consideram deuses. Indivíduos que se presumem santos. O único que verdadeiramente é grande, é o espírito, o íntimo. Nós, os animais intelectuais, somos folhas que o vento arrasta. Folhas da árvore da vida. Isso é tudo. O homem é uma mistura híbrida de planta e de fantasma. Uma pobre sombra que somente pode alcançar a imortalidade se fabrica isso que se chama alma. A humanidade é fracassada. A grande maioria da humanidade, quase em sua totalidade, não tem ainda alma. A grande maioria humana são folhas que os furacões da fatalidade arrastam ao abismo. Folhas desprendidas da árvore da vida. O lobo ferniz rompe suas terríveis ataduras, como diz o Aeda alemão. Cai o karma sobre a totalidade humana. As divindades do Valhalla combaterão o inimigo. A serpente Midgard inunda toda a terra e o mundo está fracassado. A mitologia germânica é nórdica. A sabedoria vem do norte. A primeira raça foi devorada pelos tigres da sabedoria. Era uma raça imortal. A segunda raça foi arrasada por fortes furacões. A terceira raça se transformou em pássaros. A quarta em homens-peixe. A quinta, em bodes. O berço da humanidade está no norte. O Aeda germânico é sabedoria nórdica. Os antepassados dos astecas vivem na ilha sagrada do norte. A sabedoria oculta veio do norte à Lemúria e da Lemúria passou à Atlântida. Depois da submersão da Atlântida, a sabedoria ficou naquelas terras que fizeram parte do continente da Atlântida. A Índia nunca fez parte do continente Atlante. É absurdo pensar que toda a sabedoria antiga esteja na Índia. Se quisermos procurar a sabedoria da serpente, a encontraremos no México, Egito, Yucatán, etc. Estes países sim fizeram parte da Atlântida. É urgente estudar o Aeda germânico, sabê-lo ler entre linhas, e logo investigar na Ilha de Páscoa, México, Yucatán, etc. O Aeda germânico com seu Angênesis em Apocalipse é pura magia sexual. No sexo encontra-se a raiz de nosso ser. Precisamos que a serpente nos devore. Precisamos ser devorados pelo tigre. Primeiro a serpente nos devora e depois o tigre.